Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do módulo de cinemática. Nessa aula a gente vai dar continuidade a alguns conceitos que ficaram faltando na última aula, então a gente vai ver sobre movimento progressivo e movimento retrógrado, e eu também vou começar o movimento uniforme, que para essa aula não ficar muito longa, eu vou terminar o movimento uniforme só no próximo vídeo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, primeiro de tudo, deixa eu pegar meu ponteiro aqui. Eu já trouxe a nossa fórmula que a gente viu na aula passada de velocidade média, que é o deslocamento feito em um determinado tempo. Deslocamento de ΔS sobre ΔT, medido em metros por segundo no Sistema Internacional de Medidas. Quando a gente fala de velocidade escalar média, a gente tem que lembrar que ela pode ser ou positiva ou negativa, a depender do sentido que está acontecendo o nosso deslocamento. E é assim que a gente vai classificar um movimento em progressivo ou retrógrado. O que é o movimento progressivo? O movimento progressivo, ele é aquele que acontece no sentido a favor do sentido da trajetória. Então, vamos explicar com um exemplo. Imagina que aqui a gente tem uma estrada e ela liga São Paulo e Rio de Janeiro. A gente estabelece que aqui é o marco zero da estrada e que no sentido de São Paulo para Rio de Janeiro, o quilômetro ele vai aumentando. Se o meu carro, por exemplo, ele estiver se deslocando no sentido de São Paulo a Rio de Janeiro, ele vai estar no sentido a favor da trajetória. Então, o deslocamento dele vai ser positivo, ΔS vai ser maior que zero, e por isso a velocidade escalar média também vai ser maior que zero. Então, é isso que classifica o movimento progressivo, uma velocidade escalar média maior do que zero, tá? Agora, o movimento retrógrado, ele é o contrário. Vamos trazer aqui de novo o exemplo de uma estrada que liga São Paulo e Rio de Janeiro. Se o meu carro ele tá no sentido do Rio de Janeiro para São Paulo, mas a contagem de quilômetros cresce de São Paulo para Rio de Janeiro, concorda que ele está indo no sentido contrário à trajetória? Muito bem, por isso que a gente vai chamar de movimento retrógrado. Então aqui o deslocamento, o ΔS, vai ser menor do que zero e a minha velocidade média também vai ser menor do que zero, tá? Vou fazer aqui em roxinho. Então é isso que classifica o movimento retrógrado. Bem tranquilo, né? Bom, agora, seguindo sobre essa classificação de movimentos, eu trago aqui o conceito de movimento uniforme. O que ele é? No movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea, ela é constante e diferente de zero. Então, concorda comigo que numa viagem, a nossa velocidade ela vai variar bastante, né? A velocidade que marca ali no velocímetro, ela varia a todo instante, né? Se o carro acelera, se o carro freia. A velocidade que marca ali no velocímetro é a velocidade escalar instantânea. Agora, vamos considerar um caso ideal em que durante toda a nossa viagem a gente mantém uma velocidade escalar constante de 100 km por hora. Isso caracterizaria um movimento uniforme, porque a minha velocidade ela é diferente de zero e constante. Tá certo? Quando a gente fala de movimento uniforme, a gente, né, já quer trazer aqui para a física uma forma de descrever isso matematicamente. É por isso que a gente vai obter aqui uma equação horária do movimento uniforme. O que é a equação horária do movimento uniforme? Dado um tempo, você encontra a posição equivalente daquele corpo naquele movimento, ou vice-versa. E para isso, a gente precisa de uma equaçãozinha. Vamos lá. Vamos construindo aqui o conhecimento juntos. Essa fórmula aqui, V igual a ΔS sobre ΔT, foi a fórmula que a gente viu para a velocidade escalar na aula passada, certo? Passando aqui multiplicando, então eu vou passar aqui multiplicando, a gente tem que ΔS é igual a velocidade vezes o ΔT. O que isso significa? O tanto que a minha posição variou é igual a velocidade vezes o quanto que o meu tempo variou. Lembrando que delta indica variação. O ΔS, ele é o quê? Ele é a minha posição final menos a minha posição inicial. Lembra? Isso é a definição de deslocamento escalar. E aí aqui copiando, V vezes ΔT.
Agora, se a gente ajeitar isso bonitinho, a gente fica que a minha posição final S é igual à minha posição inicial S0 mais V vezes ΔT. Então, olha que legal, a gente conseguiu encontrar, a partir da fórmula da velocidade escalar, uma equação, uma fórmula que relaciona pra gente a posição final de um corpo, então essa daqui é a posição final, em função da posição inicial e da sua velocidade e da variação de tempo. Lembrando que aqui é um ΔT, então esse ΔT aqui, ele é o tempo final menos o tempo inicial, tá certo? Sendo que o tempo inicial é o tempo correspondente da onde que o corpo estava na sua posição inicial. No exercício isso tudo vai ficar mais claro, mas o importante é a gente entender aqui da onde que vem essa fórmula e o que ela significa. Vamos praticar com um exemplo. A equação horária de um movimento de um carro é dada por S é igual a 8 menos 2t. E aí ele pergunta primeiro qual a sua posição inicial e a sua velocidade escalar. Bom, então aqui para o item A, vou escrever aqui de novo a fórmula que a gente viu aqui em cima para equação horária do movimento uniforme. A gente tem que S é igual a SO mais V vezes ΔT, certo? E olha a equação que ele deu pra gente. Ele falou que S é igual a 8 menos 2t. Então, olha que legal. Aqui, fazendo a equivalência, a gente consegue encontrar os valores da posição inicial e da velocidade escalar. A minha posição inicial, S0, vai ser de 8 metros, né? A gente considera que a gente está aqui no Sistema Internacional de Medidas. E a minha velocidade, ela vale quanto? Muito cuidado aqui, ela vale menos 2 metros por segundo, por causa desse sinal negativo aqui. Nossa, mas o que significa uma velocidade de menos 2 metros por segundo? Significa que o movimento ele é retrógrado, tá vendo? Que na verdade o corpo ele tá se deslocando no sentido contrário do que a trajetória foi definida. E isso já responde a nossa próxima pergunta, que fala, o movimento ele é progressivo ou retrógrado? Ele é retrógrado. Por quê? Porque opa, escrevi errado aqui. Retrogrado. Eu escrevi errado aqui também, perdão. Aí. Porque a velocidade escalar, ela é menor que zero, tá? Que a gente viu que no item anterior ela valia menos 2 metros por segundo. E por fim, no item C, qual que é a sua posição em t igual a 3 segundos? Bom, isso daqui é para exemplificar, porque, né? Por que a gente tem essa fórmula? Por que a gente está estudando isso? Porque obter a equação horária é a gente conseguir descrever matematicamente as características de um movimento, dependendo da sua posição inicial e da sua velocidade, para que, dado um instante de tempo, a gente consiga encontrar a posição daquele corpo. Então, nesse caso, substituindo aqui, S é igual a 8 menos 2, e aí, no lugar do tempo, né, um instante de tempo, eu vou colocar 3 segundos. 3 segundos. Com isso, a gente vai ter 8 menos 2 vezes 3, que dá 6 aqui, né? Que dá 6. Então, a posição vai ser de 2 metros, tá? Então, no tempo 3 segundos, ele vai estar ali na trajetória, na marcação de 2 metros, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar essa parte de movimento uniforme, que ela tem vários detalhinhos bem específicos, que pra gente poder ver com calma e o vídeo não ficar muito longo, eu decidi colocar num vídeo separado. Então, no próximo vídeo, a gente vê com mais detalhes essa parte de movimento uniforme, tá certo? Espero que tenham gostado e até a próxima!